Salve pessoal, Jean aqui para o primeiro vídeo longo do canal, que tem como objetivo mostrar para vocês que o Estado só te usa e te joga fora, que basicamente a gente é escravo desse conglomerado de pessoas e país que a gente chama de Estado. E eu acho que não tem jeito melhor, né, de mostrar as incoerências e hipocrisias do Estado do que refletindo as notícias, né, que essa semana estão por aí. A gente fez shorts, estudo, discutiu os comentários, etc. E hoje a gente vai ver as principais manchetes que levaram a gente a fazer essas notícias e esses vídeos, né? Bom, então vamos lá. O primeiro deles, né, sobre o assunto INSS, vocês viram aí que só se fala disso essa semana e também não tem como não falar, né? Primeiro os 6,3 ou 6,2 bi dos sindicatos lá, e depois os descontos nos consignados dos velhinhos. Aí 90 bi é o que estão falando, né? A gente já conversou sobre valores, né, em outros vídeos, e esses 90 bi aplicado, cara, a 1% ao mês que tá dando aí, dá para pagar um salário mínimo para 600 mil pessoas por mês, mantendo o dinheiro. É claro que a inflação vai comendo e tudo mais, mas assim, 600 mil pessoas, um salário mínimo. Esse é o valor do BO. E assim, quando questionado, né, um mês atrás, acho que 7 de abril, alguma coisa assim, ou 14, não sei, o ex-presidente, né, do INSS respondeu para o Congresso que não havia indício de fraude, né? Olha só, o cara foi lá para prestar conta para os deputados, né? Porque estava meio estranho, né? Ou para os senadores, não lembro. Estava meio estranho as contas do INSS. Não, 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 aqui não tem nada. E um mês depois, né? A gente teve aí a operação da PRF, que descobriu que entre 2019 e 2024 o rombo, né, dessas doações para sindicatos podem chegar aí a 6,3 bi. Então, assim, é incoerente isso, né? Um mês antes o ex-presidente dizer que não tinha nada e daí a PRF vai lá, investiga e encontra uns BOzão. Cara, é difícil, né? É difícil acreditar que essa vai ser a última fraude do INSS, né? Que esse é o montante final, né? É difícil acreditar que tu vai aposentar, por exemplo. Comenta aqui se tu acha que tu vai aposentar, porque pelo INSS eu não vejo como, não vejo como. Claro que o INSS ele é responsável por pagar outras coisas também, né? Como o seguro social, o próprio SUS, ele é mantido pelo INSS, se eu não estou enganado. Mas assim, cara, a gente paga quase 40% de imposto. Então, assim, se não tivesse isso e eu pudesse poupar, né, uma previdência privada ou guardar esse dinheiro numa poupança todo mês, se fosse isso que o governo fizesse, se ele guardasse esse dinheiro numa poupança todo mês, todo mundo aposentava e sobrava dinheiro. Mas a questão é que o Estado, por si só, ele vai usando dos meandros e de como ele vai manipulando a população para poder pegar esse dinheiro e usar em benefício próprio, né, da patotinha que está lá dentro e o povão que se lasque, né? É mais ou menos isso. Opa, lado errado. E sobre a segunda parte da fraude, né, saiu uma notícia no G1 essa semana ainda, que os aposentados ainda estavam se queixando de desconto indevido, né, dos consignadão que estavam rolando e pegando o dinheiro deles. Ou seja, mesmo com a investigação rolando, né, o que foi contratado, consignado lá atrás, continua, ó, caindo para alguém. Então, assim, não acabou ainda. Então, é mais dinheiro que deve aparecer. E aí o nosso presidente estava na Rússia, bem tranquilo, bem faceiro, né, lá visitando o Putin. A Janja foi uma semana antes para dar aquele rolê ali com o dinheiro do povo, né? Ah, porque o Bolsonaro usava o cartão corporativo e não discriminava. O Lula disse que quando ele entrasse, cartão corporativo ia mostrar. Tá aí, sigilo, ninguém sabe onde vai dinheiro, ninguém sabe quanto gasta. É a farra com o meu e com o teu dinheiro que só continua, né? Com o Bolsonaro. Eles estão cagando para você e você está pagando essa conta e eu também. E o Lula disse que não tem pressa, né? Claro, o dinheiro não é dele, pô. É um monte de gente lá que é conhecido, que é amigo, que é parente do fulano, que é da patotinha política de sempre, que tá lá
só focado em ganhar e gastar o teu dinheiro, né? Lógico que não tem pressa para resolver. E o outro assunto essa semana que rolou, né, foram dos nossos excelentíssimos deputados aí, tinham por obrigação redistribuir as cadeiras do Congresso, né? E eles optaram por, putz, não, esse estado aqui vai perder um, esse aqui vai perder dois. Vamos fazer o seguinte, vamos só adicionar. Vamos só gerar mais 64 milhões por ano de custo, né, para o contribuinte, né? Vamos só gastar mais dinheiro e não vamos resolver a situação que foi incumbida a nós por resolver. Claro que vai para o Senado isso ainda, é bem capaz do STF vetar isso daí, o que seria correto, porque eles tinham que fazer essa redistribuição de acordo com o censo, né? Porque senão estados com mais população, tipo São Paulo, por exemplo, ficaria mal representado. Já é mal representado, né? Porque tem só 70 cadeiras, acho que é o limite. E aí ficaria ainda mais mal representado, porque daí o peso de um voto de um paulista vale muito menos do que um cara do Amapá, por exemplo. E isso não faz sentido, né? Se é para ser uma democracia e o voto valer igual, as cadeiras têm que ser distribuídas dessa forma, né? Para além de que, com elas distribuídas dessa forma, o orçamento fica igual e não aumenta o custo de ter mais deputados e mais 64 milhões, e aí mais emenda, e aí daqui a pouco mais nego votando aumento de fundão, e tudo isso para tirar o meu e o seu dinheiro, né? A outra notícia aqui é só um complemento, né, que vai para 531, então o número de deputados, causando aí os 64 milhões de aumento da nossa conta. Bom, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido despertar em vocês uma curiosidade de pesquisar mais sobre como o Estado te prejudica todos os dias. Se inscreve no canal, deixa seu like, me ajuda muito e vamos para cima. Valeu!